Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática e raciocínio lógico focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Bomba e hoje vou estar aí com vocês para estar resolvendo algumas questões da FGV dos assuntos de equação, sistema e inequação. Você que ainda não tem a base aí desses assuntos, eu postei esse vídeo aqui que tem alguns exercícios também e também tem toda essa base desses assuntos para você aí ficar mais antenado. Então, galera, muito bem, vamos começar nossa aula. Antes de tudo, gostaria de agradecer a todos que curtem e compartilham o canal. Muito obrigado mesmo. Você que compartilha o canal, você ajuda muito o Aprenda a Calcular. Então, galera, bora lá começar nossa aula. Aí a gente tem o seguinte. Muito bem, galera, então bora lá. A primeira questão é uma questão de equação, tá certo? Então, pessoal, perceba que as questões que a gente vem trabalhando são questões aí da Fundação Getúlio Vargas, e eu acho que você está percebendo que é o meu objetivo aqui, que vocês vejam que não tem nada assim tão difícil, tá bom? O que precisa mesmo é a gente estar com prática, para que a gente consiga estar desenvolvendo aí os problemas. Então a gente tem que praticar bastante para conseguir desenvolver os exercícios, tá bom? Então, certo arquivo tem duas gavetas A e B, que estavam inicialmente vazias. Nesse arquivo foram colocadas 30 pastas e a gaveta A recebeu mais pastas que a gaveta B. Ao perceber isso, Renato transferiu metade das pastas da gaveta A para a gaveta B. Entretanto, após essa operação, Renato percebeu que a gaveta B tinha ficado com mais pastas que a gaveta A. Então, transferiu 3 pastas da gaveta B para a gaveta A. Com isso, as duas gavetas ficaram com o mesmo número de pastas. O número de pastas que a gaveta A tinha inicialmente era... Muito bem, pessoal. Então, o que a gente vai precisar fazer para conseguir desenvolver um problema desse tipo aí, tá? A gente vai precisar aí, nesse caso, pessoal, tá fazendo um esquema para que a gente consiga visualizar bem a situação que está sendo descrita aí no enunciado, tá? E aí a gente conseguir formar alguma linha de raciocínio que nos leve à solução, tá bom? Então, na sua prova você pode desenhar, fazer risco, tá? Nas partes em branco, sem problema nenhum. Só não pode riscar o gabarito, tá? Não pode manchar, não pode fazer nada. O gabarito tem que estar limpinho. Mas a prova mesmo em si não tem problema nenhum. Onde tiver parte em branco pode riscar para fazer seus esquemas. Então a gente tem o seguinte, tem duas gavetas aí, Então aqui a gente tem o arquivo, certo? E esse arquivo, tem gaveta A, tem a gaveta B, certo? E ele dá quais informações aí com relação a essas gavetas. Elas estavam inicialmente vazias. Aí nesse arquivo foram colocadas 30 pastas, tá? Ou seja, eu tenho que a gaveta A mais a gaveta B é igual a quanto? É igual a 30, perfeito? Sendo que eu não sei quantas pastas foram para cada uma, tá? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que na gaveta A foram X pastas, ok? Então na gaveta A foram X pastas. Se eu tenho 30 e na gaveta A foram X, quer dizer então que na gaveta B foram quantas? 30 menos X pastas, certo? Então, eu tenho que na gaveta A foram X pastas e na gaveta B foram quantas? 30 menos as que foram na gaveta A. Perfeito? Então essa ideia é importante. Aí depois disso ele coloca o quê? Ele diz que ao perceber isso, né? Ao perceber o quê? A gaveta A recebeu mais pastas que a gaveta B. Aí Renato transferiu metade das pastas da gaveta A para a gaveta B. Então Renato pegou a metade das pastas de A. E qual vai ser a metade das pastas de A? X sobre 2, ok? E levou essas pastas para a gaveta B. Então, na gaveta A ficou X menos X sobre 2. E na gaveta B ficou 30 menos X mais X sobre 2 que foi levado para lá, certo? Entretanto, após essa operação, Renato percebeu que a gaveta B tinha ficado com mais pastas que a gaveta A. Então, transferiu 3 pastas da gaveta B para a gaveta A. Então, a gaveta B perdeu 3 pastas e a gaveta A ganhou 3 pastas, tá certo? E aí ele diz o que, gente?
Com isso, as duas gavetas ficaram com o mesmo número de pastas. Então, posso dizer que essas duas gavetas ficaram com a mesma quantidade, são iguais essas quantidades. O número de pastas que a gaveta A tinha inicialmente era... Então, perceba que esse é o ponto que a gente precisa chegar. O ponto de igualar, porque quando a gente iguala e tem uma variável, a gente chama isso de equação. E aí a gente pode aplicar todos aqueles processos de equação aí, tá bom? Então, o que a gente vai fazer, tá? A gente tem o seguinte, primeiro de tudo, eu vou logo desenvolver o que eu puder desenvolver aqui, Então, aqui eu tenho o seguinte, vai ficar x desse lado, menos x sobre 2 mais 3, e aqui eu tenho 30, eu posso subtrair desse 3 aqui, vai ficar 27, menos x, mais x sobre 2, ok? Então, por enquanto, é isso. Aí, o que acontece, gente? Eu posso passar o que é letra para um lado e número para o outro. Então, é o que eu vou fazer, tá? Então, passando o que é letra para um lado e número para o outro, eu fico com x menos x sobre 2. Aí, o menos x vai para o outro lado, mais x. O x sobre 2 vai para o outro lado, menos x sobre 2. Isso é igual a 27. O 3 está positivo, vai para o outro lado, negativo. Bem, aí eu faço aqui as operações, vai ficar x mais x, 2x. Menos x sobre 2, menos x sobre 2. Isso aqui, se você quiser fazer devagarzinho, vai ficar menos 2x sobre 2. E aqui eu vou ficar com 27 menos 3, que dá quanto? 24. Perfeito? Simplifica que simplifica, esses dois aqui. Vai ficar 2x menos x igual a 24. Ora, 2x menos x, pessoal, é igual a quanto? X, que é igual a 24. Então, a gente encontra que x, ou seja, a gaveta A, vai ficar aí com quantos, pessoal? Arquivos. Vamos ficar com 24 arquivos. E a pergunta que ele tem é o número de pastas que a gaveta A tinha inicialmente. Inicialmente eu disse que ela tinha x arquivos e a gente achou que x era quanto? 24. Ou seja, a gaveta A tinha inicialmente 24 arquivos, tá bom? Então, veja aí uma questão que a gente usou a solução através da equação, tá certo? Uma questão boa para praticar, tá? Que tem raciocínios aí bem interessantes. Muito bem, galera, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 2. Isso aí, futuro funcionário público. Vamos chegando aí já na aula de equação, sistema em equação. É rápido o processo, pessoal, então tem que ficar antenado, porque quando a gente menos espera, já termina aí, tá certo? Todo o processo aí do concurso. Então, tem que dar um gás agora para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. Olha só. A idade de Pedro hoje, em anos, é igual ao dobro da soma das idades de seus dois filhos, Paulo e Pierre. Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo. Daqui a 10 anos, a idade de Pierre será a metade da idade que Pedro tem hoje. A soma das idades que Pedro, Paulo e Pierre têm hoje é... Pessoal, esses problemas envolvendo equação, uma dor de cabeça muito grande que o aluno pode ter é quando vem envolvendo o tempo, tá certo? É bem complicado para o aluno conseguir abstrair essa ideia aí, tá? Então, bora lá, bem calminho para a gente conseguir entender isso direito, tá? Ele está dizendo o seguinte, a idade de Pedro hoje em anos é igual ao dobro da soma das idades de seus dois filhos, Paulo e Pierre. Então, vamos botar aqui, Pedro, ok, tem em anos, a idade dele vai ser igual ao dobro a idade de quem? De Paulo e Pierre, certo? Ao dobro da soma das idades aí dos dois. Então, isso foi o que foi dito ali no enunciado inicialmente, perfeito? Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo, tá? Então, como é que a gente pode escrever isso para a gente entender? Pierre vai ser igual à idade de Paulo mais 3 anos, porque ele é 3 anos mais velho do que Paulo, tá? Aí o que a gente faz para deixar tudo com uma variável só? Porque aí eu tenho 3 variáveis, eu tenho Pedro, Paulo e Pierre. Então, para a gente deixar tudo com uma variável só, você disse que a idade de Paulo é x, tá? Então, você coloca aqui, Paulo tem x anos, certo? Paulo tem x anos, então Pierre vai ter quantos anos, pessoal? Pierre vai ter x mais 3, ok? E aí a gente também descobre a idade de Pedro em função de x. Pedro vai ser igual a quem? Vai ser igual à idade de Paulo, que é x, mais a idade de Pierre, que é quanto? X mais 3, ok?
Então, ó, eu tenho que a idade de Pedro vai ser igual a quanto, pessoal? A idade de Pedro é igual a x mais x, 2x mais 3. 2 vezes 2x dá 4x, 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, a gente tem todas as idades em função de x aí, tá? Aí ele dá outra informação. Ó. Essa informação que é importante que vocês consigam entender. Olha só. Daqui a 10 anos, a idade de Pierre será a metade da idade que Pedro tem hoje. Ó, essa aqui é a idade de Pedro hoje, tá? Essa aqui é a idade de Pedro hoje. Mas daqui a 10 anos, a idade de Pierre será a metade da idade de Pedro hoje. Ó, se é a metade da idade de Pedro hoje, eu pego a idade de Pedro de hoje e divido por 2, tá certo? Isso aqui é a metade da idade de Pedro. E ele está dizendo que essa idade aqui, a metade da idade de Pedro hoje, vai ser igual à idade de quem? Vai ser igual à idade de Pierre daqui a 10 anos. Quem é a idade de Pierre hoje? Hoje é x mais 3. Mas daqui a 10 anos, eu tenho que acrescentar mais quanto? Mais 10. Então, essa aqui é a expressão que determina a idade de Pierre em função à idade de Pedro hoje, da metade da idade de Pedro hoje, tá certo? Então, pessoal, muito bem. Agora a gente vai resolver essa equação e achar o valor de x. Quando a gente acha o valor de x, a gente acha tudo, porque ficou tudo em função de x aí. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? Eu posso simplificar, então simplifica que simplifica. Preste atenção que aqui ó, é um mais, tá, pessoal? Como é um mais, eu tenho que dividir todos os elementos do numerador, tá? Então, eu tenho que dividir o 4 por 2 e o 6 por 2. Se fosse vezes, aí eu escolhia um dos dois para dividir. Mas como é mais, tem que dividir tudo. Se tudo não dividir, você não pode simplificar. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2x. 6 dividido por 2 dá 3. E aqui fica 3 mais 10, 13. Então, fica x mais 13. Perfeito? Muito bem, galera. Ó, x está positivo, passa para o outro lado. Negativo. O 3 está positivo, passa para o outro lado. Negativo. Eu vou ficar com 2x menos x, que dá x. 13 menos 3, que dá quanto? 10. Ou seja, eu tenho que o valor de x é 10. Aí eu acho tudo. Ó. Paulo tem x anos, então Paulo tem 10 anos. Pierre tem x mais 3, então Pierre tem 13. E Pedro tem o dobro da soma. Ou seja, a soma vai ser 23, o dobro é 46. Como ele está querendo a soma das idades dos 3, então eu faço 10 mais 13, que vai dar 23, mais 46, que dá quanto? 69, tá certo? Então, resposta correta, letra B, tá? Então, eu tenho certeza, pessoal, que esse tipo de questão aí, vocês vão destruir totalmente aí, tá certo? Na sua prova. Beleza, pessoal, vamos aí para nossa próxima questão. Aí a gente tem o seguinte, ó. Fernando e Marcelo tinham juntos R$52 e fizeram um lanche pagando cada um 14 pelo lanche. Depois disso, a quantia restante de Fernando ficou igual ao dobro da quantia restante de Marcelo. A quantia que Fernando tinha inicialmente era de... Então, galera, aí a gente primeiro, né, vai organizar as informações. Então, vamos botar aqui, ó. O que Fernando tinha... Fernando mais Marcelo, juntos dá quantos reais? R$52. E fizeram um lanche pagando cada um R$14, tá certo? Então, ó, isso aí que a gente tem que tomar cuidado. Os dois tinham aí R$52, sendo que cada um vai pagar R$14. Isso quer dizer que da quantia que eles tinham inicialmente, vai subtrair quanto? 28, porque é 14 mais 14 que cada um ganhou. Então, ó, 52 menos 28, eu vou ficar com quanto aqui na história, pessoal? Isso aqui vai ficar igual a 24, certo? Então, quer dizer que depois do lanche, o que Fernando tinha mais o que Marcelo tinha, somados, ficou igual a quanto? Ficou igual a R$24, ok? Sendo que ele diz o seguinte, ó. Depois disso, a quantia restante de Fernando ficou igual ao dobro da quantia restante de Marcelo. Então, o que Fernando tem é igual ao dobro do que Marcelo tem. Aí, a quantia que Fernando tinha inicialmente era... Ele quer saber, então, ó, a quantia de Fernando inicial. Então, quanto Fernando tinha aqui no início. Como que a gente vai fazer isso aí, pessoal? Perceba que a gente ficou com um sistema, ó,
e a gente vai achar quanto Fernando tem, tá certo? Agora veja que esse sistema aqui está baseado depois do pagamento do lanche. Então, o que eu achar para Fernando, depois eu tenho que aumentar R$14, porque ele quer saber antes de pagar o lanche, tá certo? Então, ó, eu tenho que Fernando é igual a 2 vezes o que Marcelo tem. Então, no lugar de F, eu vou botar 2M. Eu vou fazer pelo método da substituição. Qualquer coisa, vai nessa aula aqui, ó, lá e ver os métodos de sistema, tá certo? Para você pegar uma base aí de matemática básica, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, no lugar do F vem 2M, então vai ficar 2M mais M, que é igual a 24. 2M mais M dá 3M, que é igual a 24. M vai ser igual a 24 dividido por 3. M dá igual a 8. Ou seja, quer dizer que Marcelo tem R$8. Como o Fernando tem o dobro, Fernando vai ter R$16. Mas ele quer no início. Quanto que Fernando tinha aí no início, tá? Então, como é que eu vou fazer para estar achando aí inicialmente quanto Fernando tinha? Diz aí, Bombinha, como é que eu faço para achar quanto Fernando tinha no início? Agora você vai somar os R$16 mais os 14, que foi o que ele gastou no lanche, e aí você vai saber quanto que vai ter no início, Fernando. Valeu, Bombinha, exatamente, tá? Então, ó, eu vou pegar os 16 mais os 14, isso aí dá quanto? R$30. Então, inicialmente, Fernando tinha R$30. Resposta correta, letra C. Perfeito? Muito bem, galera. Vamos lá para a nossa última questão, ó. Pessoal, então a gente tem aí agora uma questão de inequação, tá? O número de soluções inteiras da inequação. Menos 3x menor que x mais 2 menor que 4, menor ou igual que 4 é... Só relembrando vocês, ó, às vezes o aluno tem dificuldade com o sinal de menor, né, e de maior. Como saber quem é o menor e quem é o maior? Basta você passar um traço, tá certo? Esse traço, ó, você passando aqui na base, você vai ver que aqui vai ficar parecido com 4 e aqui fica parecido com 7. Então 4 é menor que 7. Dessa maneira você não se engana aí quem é menor e quem é o maior, tá bom? Então, ó, ele dá essa inequação, menos 3 menor que x mais 2 menor ou igual a 4. O aluno pode aí acabar tendo problemas porque nunca viu essa estrutura aqui, mas é fácil, ó, você pode desmembrar ela em duas, tá certo? Então fica, ó, menos 3 é menor que x mais 2. Aí resolve isso aqui, que não tem nada difícil. Letra para um lado, número para o outro, tá? Então você pode pegar e se você tem costume de deixar a letra só do lado esquerdo, ó, então leva o x para lá, vai ficar menos x menor que 2. O 3 está negativo, passa para o outro lado, positivo, tá? Sendo que o x a gente não quer o valor dele negativo, a gente quer o valor dele positivo, então multiplica por menos 1. Fica x maior que menos 5. Então a gente já sabe que o x vai ser maior que o menos 5. Aí pega a outra equação aí, tá bom? E também vai resolver da mesma forma, sendo que o que sobrou foi quem? Ó? Foi x mais 2 menor ou igual a 4. Tá certo? Então perceba, ó, que eu posso fazer assim. Pego a equação e desmembro ela, tá? O 2 está positivo, passa para o outro lado negativo, vai ficar x menor ou igual a 4 menos 2. X menor igual a 2, tá? Aí, pessoal, entra a parte da interpretação. Deixa eu pegar essa reta aqui, ó, para vocês verem direitinho, tá? Então, perceba aí, ó, que essa reta, eu tenho os valores inteiros, tá? Então, ó, eu tenho esses valores inteiros aí, que eu estou colocando para facilitar eles da forma inteira. E aí, gente, o que que acontece? A interpretação dela é o quê? O x é maior que menos 5. Aí você tem que lembrar que o que é maior na reta real é o que está à direita. Então, o que está à direita do menos 5 vai ser quem? Menos 4. Então, a partir do menos 4 aí pode ser resposta, tá certo? Então, ó, sendo que o x tem que ser menor ou igual a 2, tá? Então, a resposta aqui, ó, vai aumentando até o ponto de chegar a 2. Por quê? Porque ele fala que o x também tem que ser menor ou igual a 2. Então, ó, eu paro aqui, porque não pode ser 3. O máximo que pode acontecer é do x ser igual a 2. E ele tem que ser maior que menos 5. Então, não pode ser menos que menos 5, que no caso seria menos 6, menos 7. Então, a resposta vão ser todos os números aí no intervalo de menos 4 a 2, tá bom? Bem, como ele quer o número de soluções inteiras aí, a gente vai ter quantas? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7 soluções inteiras, resposta letra B de bombinha, tá bom? Muito bem, galera, então a gente vai terminando aí, tá? Mais uma aula mostrando aí os exercícios da Fundação Getúlio Vargas. Aqui no canal a gente vai estar colocando o curso completo, não se preocupe. As aulas de matemática básica aí eu estou colocando antes das aulas de cada um dos tópicos do edital de vocês, para que possa dar uma facilitada e quando vocês já venham ver o exercício, já tem uma facilidade maior para estar resolvendo aí as questões e entendendo melhor o assunto, tá bom? Então, galera, era isso. Muito obrigado por terem assistido mais essa aula. Agradeço demais você que curte, que compartilha o canal. Um abração e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!